Então, hoje aqui no nosso quadro, né, toda segunda-feira a gente fala de saúde aqui no Tem de Tudo e o tema que a gente escolheu hoje para tratar aqui no nosso quadro foi justamente câncer de intestino. É uma doença que não é tão rara em pessoas com mais de 50 anos e que pode surgir a partir da evolução de pólipos intestinais que podem transformar-se em lesões malignas, né? Recentemente, a cantora, como a gente falou agora há pouco, Preta Gil, publicou nas suas redes sociais que está com uma doença, né? E também recentemente a gente teve a perda dos nossos craques do futebol, né? Pelé e também Roberto Dinamite, também por complicações relacionadas aí ao câncer do intestino. Justamente por isso a gente trouxe esse assunto, né? E a gente vai conversar agora sobre tratamento, prevenção. Estamos recebendo aqui o médico gastroenterologista, doutor Moreira Filho. Tudo bom, doutor Moreira? Tudo bem, Shirley. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite aqui de poder falar sobre um tema tão relevante, especialmente com esse momento atual, essas pessoas que você referiu aí que foram cometidas por esse problema, né? Certamente. A gente sabe que quando essas doenças, né, esses problemas assim vêm à tona, pessoas conhecidas que tiveram um problema, que estão enfrentando, aí vai todo mundo atrás do doutor Google, né, doutor Moreira, e fica curioso e de repente não consegue interpretar o que está sendo dito ali, fica preocupado. Então, eu acho que a informação, como eu disse agora há pouco, é a chave de tudo. A gente tem que conhecer o problema. Vamos começar explicando, né, como é que esse câncer age, doutor? Pois é muito importante você falou aí, porque muitas vezes as pessoas no afã de ter esclarecimento, acabam tentando abreviar a informação buscando o Dr. Google, como você disse. E nem sempre a pessoa, o leigo, tem a capacidade de interpretar o que tem ali colocado, postado, e isso leva, às vezes, até a uma piora, né? Uma piora do quadro de ansiedade. Do quadro de ansiedade, e a pessoa já começa a somatizar, eu tenho isso, então aquilo. Então, o correto mesmo é buscar a consulta médica, né? Bom, mas vamos lá. A pergunta, qual foi a primeira? Como é que esse câncer acomete o indivíduo, doutor? Bom, é importante dizer que o câncer de intestino, ou melhor, o câncer coloretal, é uma infecção com a prevalência elevada. É o terceiro tipo de câncer mais comum em mulheres e o segundo tipo mais comum em homens. Ele pode ser de duas formas. De forma esporádica, que é aquele que tem uma prevalência maior a partir dos 50 anos, e nesse caso, 90% dos cânceres coloretal são ditos como esporádicos, ou pode ser uma questão genética familiar, em torno de 10% dos casos. Agora, quais os sintomas, né? Que a gente sabe que o problema é que alguns cânceres, eles são assintomáticos e quando a gente vai perceber, já está com a doença bastante avançada. No caso do câncer do intestino também é assim? Como todo tipo de câncer, é válido sim o diagnóstico precoce, porque na maioria dos casos a fase inicial é assintomática. Então, o principal sintoma que você pode investigar é aquele paciente que tem uma anemia crônica acima dos 50 anos, uma anemia crônica que não responde à reposição de ferro e vitaminas, paciente que tem sangramento, né, gastrointestinal, sangue nas fezes ou fezes escuras, paciente que tinha um hábito intestinal e mudou, tinha constipação, depois teve diarreia ou até mesmo o contrário, perda de peso inexplicável, seriam esses os sintomas mais comuns. Hábitos alimentares incorretos, eles podem contribuir para o surgimento do câncer no intestino? Com certeza, né? Fazem parte realmente da etiologia, essa questão alimentar. A pessoa que tem uma ingestão pouca, né, ou inexistente de fibras e, por outro lado, abusa de alimentos industrializados, tem uma tendência maior, uma chance maior de ter câncer coloretal. É recomendado uma ingestão aumentada de fibras, que a pessoa se alimente com muitos alimentos saudáveis, frutas, verduras, porque isso tende a aumentar o trânsito intestinal, tende a aumentar a passagem de fezes pelo intestino. E passando fezes mais rápido pelo intestino, evita o contato com maior quantidade de carcinógenos, né? Então, a alimentação, sim, é fundamental. Agora, o senhor falou que esse câncer ele tem uma prevalência maior em pessoas acima de 50 anos. Exatamente. Mas, infelizmente, a gente está vendo que, hoje em dia, cada vez mais pessoas mais jovens acometidas, né, por algum tipo de câncer. Ele pode acontecer também, de repente, em crianças, doutor, de uma forma mais rara, ou em pacientes mais jovens? Não, em crianças, praticamente, seriam realmente uma situação de exceção. Em crianças, não, né? O que acontece, como eu disse, que a prevalência é maior aos 50 anos no câncer esporádico.
Agora, tem uma série de questões genéticas envolvidas. Nesses casos, quando há um componente genético, há sim uma possibilidade de aparecer mais precocemente, né? A partir dos 30, dos 40 anos, ou mesmo até em faixa etária de 20 anos, quando há um quadro chamado de polipose adenomatosa familiar, que é uma doença hereditária autossômica dominante, ou seja, uma condição genética de alta prevalência. Mas são situações de exceção. É bom dizer, para não criar um alarme desnecessário. Em relação aos exames, né, necessários para que a gente possa detectar o câncer do intestino? Bom, isso é fundamental. O principal exame, sem dúvida nenhuma, seria a colonoscopia, que é o exame que vai olhar todos os segmentos do intestino, desde o reto, que é o início, até a última, ou primeira porção, que seria o seco e o colo ascendente. E ele é recomendado, sim, de rotina a partir dos 50 anos, e a periodicidade vai depender muito da questão familiar a que eu relatei. Se não há nenhum histórico familiar e o primeiro exame foi normal, completamente normal, você pode indicar até a cada 10 anos, tá? Agora, se a pessoa tem uma história, digamos, de câncer coloretal em pessoas mais jovens, você é filho de alguém ou sobrinho de alguém que teve já aos 40 anos, então a prevenção, o rastreamento, o exame colonoscópico deve ser feito mais precocemente. Tudo vai depender da história genética e em que faixa etária ocorreu o surgimento do câncer. No caso da Preta Gil, que ela deve ter quantos anos, não sei dizer. Também não sei, acho que ela tem perto de 50, se eu não me engano. Então, teve 50 o caso anos. Também recentemente, eu acho que da cantora Simone também, que anunciou. Então, essas pessoas têm, eu não sei, ninguém tem como saber o histórico dela familiar, mas há uma chance maior de ter, sim, pessoas mais próximas a elas que tiveram câncer mais precocemente. Já por outro lado, no caso do nosso ídolo Pelé e do Dinamite, que são pessoas de uma idade maior, fica difícil dizer, mas possivelmente foi um câncer realmente esporádico e talvez eles não tenham seguido esse protocolo, o que evitaria, né? No caso da Simone, quando ela anunciou, inclusive, se falou muito da importância de se pedir o exame, que não é um exame tão comum e que geralmente não faz parte da nossa rotina de check-up, né? Geralmente ele não é feito nessa idade, como o senhor falou, que geralmente se a pessoa não tem nenhum histórico, ele não é muito pedido, né? Dentre Exatamente. Os exames. Se não há nenhum histórico familiar, e é por isso que é muito bom saber realmente o histórico familiar, perguntar, procurar saber se tem o pai, a mãe, o tio. Se não há, realmente a recomendação é após os 50. E havendo histórico, aí sim, mais precocemente. Pronto. Doutor Moreira, só para a gente encerrar, eu queria lhe perguntar sobre o tratamento, as chances de cura. Bom, o câncer coloretal, quando descoberto em uma fase ainda inicial, mesmo já o câncer instalado, não digo pólipo, né? É bom diferenciar pólipo de câncer. Sim. O pólipo são aquelas lesões pré-malignas que podem ser removidas durante o exame colonoscópico. Isso aí vai impedir o surgimento do câncer. Mas mesmo o câncer instalado, ele em fase inicial, ou seja, não tendo metástase, invasão em outros órgãos, a chance de cura é muito grande. É um câncer que tem uma boa resposta ao tratamento cirúrgico e, eventualmente, até quimioterapia pós-cirúrgica. Então, descoberto ainda sem metástase, a chance de cura é muito grande. Infelizmente, como todo câncer, se for descoberto tardiamente, com invasão em outros órgãos, ou seja, as metástases, aí fica tudo mais complicado. Tá certo, doutor Moreira. Como eu falei no começo, é importante a gente pegar a informação de fonte correta, de um profissional especialista na área, para que a gente, ao invés, né, daquela ânsia de informação, a gente termina ficando mais preocupado ainda, confundindo, né, o que está sendo dito ali. Então, está aí o esclarecimento em relação a esse problema, né, que aparentemente tem se tornado um pouco mais comum, né, doutor? É verdade. Muito obrigado pelo convite. Eu espero ter contribuído com os esclarecimentos necessários. Sem dúvida, doutor Moreira. Falei aqui, ele que é gastroenterologista. Obrigada pela sua participação. Obrigado. Vamos sempre estar aí, a gente toda segunda-feira, sempre trazendo um assunto na área de saúde, para esclarecer aí todas as suas dúvidas.